amigos do Resenhando Sonhos, e a gente vai falar sobre Rainha das Sombras. Primeiro vamos começar o vídeo com um aviso, já que vocês gostam muito de reclamar da minha voz. Eu passei a semana inteira muito gripada, então eu tô rouca, tô fanha, tô tudo um pouco, então vamos se abster aí de comentários a esse respeito, porque eu estou doente. E hoje a gente vai falar então sobre Rainha das Sombras, que é o quarto volume da série Trono de Vidro, que está sendo publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Esse livro saiu lá fora em 2015 e é lançamento de abril, então, aí, de 2016. Mais uma vez eu aviso que se você não leu os 3 livros anteriores, esse vídeo contém spoilers sobre aqueles livros e a gente vai discutir um pouquinho sobre o que se passou nesse livro aqui também, porque eu acho que esse livro aqui é um livro muito especial para se botar do lado dos outros, porque a primeira coisa que eu notei é que ele é bem diferente dos 2 primeiros livros e ele tá muito mais perto do terceiro livro, que já foi um livro bem diferente. Pra mim, o primeiro e o segundo livro foram livros mais de ação e menos de estratégia, ou menos de desenvolvimento de história. Foi realmente uma coisa atravessando a outra e acontecendo muito rápido, e no meio dessas coisas acontecendo a gente ficou recebendo pistas, então, do que seria essa história por trás, das marcas de Weird, do que o rei estava tramando, enfim. E o terceiro livro, que foi um livro bem mais calmo e para alguns até mais monótono, foi um livro de construção do que estava por vir. A minha maior preocupação quando eu fiquei sabendo que a série, que era antes uma trilogia, ia virar uma série de 6 livros, foi que a Sarah J. Maas fosse enrolar a resolução, então, desse primeiro arco, que foi o arco que ela abriu lá, que ela fecha, na verdade, o livro, dizendo que a Celaena é a Aelin, e o que isso resultaria, eu achei que ela ia terminar no 6º livro, isso me deixou um pouco apreensiva, porque ia ter muita enrolação no meio da história. Só que não, ela fecha esse arco nesse livro, ela conclui esse arco e ela abre a possibilidade de um 5º e um 6º livro, onde a gente vai trabalhar coisas que foram abertas no 3º e nesse livro. Óbvio que algumas coisas vão seguir, porque faz parte da continuidade da história, mas a trama principal, que foi aberta no primeiro livro, sobre as motivações do rei, sobre por que ele estava fazendo aquilo, sobre como ele estava agindo, sobre a resolução dessa situação vai se resolver aqui, e a gente vai passar por um próximo capítulo no 5º livro, que é um capítulo bem aberto, é um capítulo onde a gente tudo pode ser novo a partir de agora, os inimigos são novos, há muito personagem novo, importante inserido nesse livro, e que também foi inserido no 3º livro, mas aqui ganhou muito mais corpo e ganhou a importância. Uma dessas personagens, por exemplo, é a Manon, que no 3º livro pra mim eram capítulos muito desgastantes, porque eu não entendia direito qual era o papel dela dentro da história, e aqui ela se solidifica como uma personagem super importante. Ela vai ter uma cena muito legal onde ela entra em confronto com a Celaena, e é muito legal ver as duas se encontrando, e o fato de que uma é muito diferente da outra e ao mesmo tempo elas têm características muito semelhantes, e elas vão entrar num conflito, e esse conflito meio que cria um laço entre elas, que vai causar o desenrolar de muita coisa dentro dessa história. E eu acho que a Manon aqui, ela caminhou para ter um papel muito importante, principalmente no próximo livro, ela já teve um papel importante aqui, e foi uma personagem que ganhou a minha simpatia e ganhou o meu apreço nesse livro pelas coisas que ela fez aqui. E uma coisa que eu não tinha me dado por conta, eu sempre imaginei essas bruxas, Dente de Ferro, as Penas Amarelas, como mulheres feias, e aqui ela é descrita como uma das mulheres mais bonitas, então, a Manon. E pra mim foi uma surpresa, porque eu não sei se no 3º livro não tinha descrições físicas delas, além dos dentes de ferro e das unhas de ferro. A Celaena vai chegar em Adarlan, depois de ter deixado o Rowan pra trás, querendo se vingar do rei, querendo acertar seus contos com o rei, e querendo recuperar o colar que tá com o Arobin. Só que ela chega lá e ela descobre que tá muito mais complicada a situação. A Edion, que é o primo dela, tá vivo e tá preso e vai ser executado em alguns dias. O Dorian tá com um príncipe negro preso dentro dele, que talvez o próprio Dorian não exista mais. E o Chaol tá liberando os rebeldes, então é uma situação completamente diferente. O Chaol, que era um personagem que eu shippava muito com ela no começo do livro, que eu nunca shippei ela com o Dorian, mas eu sempre shippei ela com o Chaol.
É um personagem que eu tava com muito medo de que quando ela retornasse, virasse um mimimi dos dois, se reaproximando, enfim. Isso não acontece nesse livro. Eles têm bem... Óbvio que rola um estranhamento quando eles se encontram, mas esse estranhamento logo passa a se tornar um... Eles duvidam muito um do outro, das intenções do outro, porque o Cal, ele quer muito salvar o Dorian, e a Celina, ela acredita que o Dorian já está perdido. Então rola um estranhamento por causa disso, mas aquele clima de romance, aquela coisa de que poderia causar um mimimi na história, ele não chega a acontecer aqui. Eles já seguiram caminhos diferentes, eles já encontraram motivações diferentes para seguir em frente, e não vai ser retomado aquele romance que a gente viu acontecer no segundo livro aqui. E eu achei isso interessante porque eu sei que tem muita gente que reclama dos romances e reclama do fato de que todos os homens a autora coloca todos os homens do livro aos pés da Celina, e ela fazer isso com o Chaol aqui meio que estabelece um ponto. Outro ponto que eu quero já trazer com relação a isso é o Aedion. No terceiro livro, muita gente criticou o Aedion porque ele era mais um novo interesse amoroso da Celina. E aqui fica claro nesse livro de que não é essa a intenção dele. Ele tem um voto de família, ele quer fazer um voto de sangue, ele cresceu para se tornar o braço direito da nova rainha de Terra-Sem. Essa rainha foi tirada dele e agora que ele encontra ela, o laço que ele tem com ela é um laço de lealdade. Ele quer fazer esse juramento de sangue porque isso significa para ele ter uma posição na corte dela, que foi a posição que a família dele disse que ele teria, que ele cresceu achando que ele iria ter. E em nenhum momento aqui rola nenhum tipo de aproximação amorosa entre os dois. Eles têm uma aproximação amigável, de primos, mas muito mais de rainha e corte do que qualquer outra coisa. Quando ele ficar sabendo que quem já fez o juramento de sangue foi o Rowan, vai rolar também um estranhamento, porque é óbvio que ele não vai ficar feliz com isso, mas outra coisa que eu achei super legal é que o Rowan tem uma reputação em Terra-Sem. Ele é um dos maiores e mais fortes príncipes élficos. Então, o Aedion admira muito o Rowan. E isso acaba criando dos dois um laço muito forte de cumplicidade, porque o objetivo deles aqui é servir a sua rainha, é servir a Celina. E a Celina, pela primeira vez em 4 livros, a gente tem ela numa posição de rainha. No terceiro livro, ela aceita quem ela descobre os poderes que ela tem, ela não os controla completamente, mas ela já sabe quem ela é e o que ela pode fazer. Quando ela volta para a cidade, ela sabe o que ela quer e ela já bolou um plano na cabeça dela. Conforme ela descobre que existe muito mais acontecendo, esse plano muda. Mas o objetivo dela segue o mesmo. Ela precisa matar aquele rei, ela precisa acertar as contas com ele, e ela precisa acertar as contas com o rei dos assassinos também. E é isso que ela vai fazer. Só que ao invés de ela colocar pessoas para fazer isso para ela meio que coloca essas pessoas em outras missões complementares e ela toma a frente. Então a gente tem vários momentos onde a gente não sabe exatamente o que ela tá fazendo e a gente até questiona algumas decisões que ela toma, para algumas páginas depois ela mostrar que tudo aquilo que a gente não estava vendo, na verdade era uma estratégia que ela estava traçando. E a Celina nesse livro, ela se mostra uma estrategista inteligente, muito bem desenvolvida. Quase tudo que acontece aqui nesse livro é tramado por ela, e em algum momento a gente vai descobrir que ela mexeu várias peças na história para que isso acontecesse. Aqui também ela meio que deixa de ser Celaena ou Celina e vira a Aelin. E em poucos momentos do livro a gente vai ter ela sendo chamada de Celina, porque ela diz que agora ela não é mais a Celina, mas em alguns momentos ela diz que ela vai incorporar a Celina. E é muito interessante ver, porque o Rowan e o Aedion, eles não chegaram a conhecer a Celina, a Celina assassina cruel. E em algum momento ela vai mostrar isso nesse livro e eles vão ficar meio, uou, era essa quem você era antes. Então, ok. Sabe, eles ficam tipo meio, né, foi isso que aquele cara transformou você. E é muito interessante isso também. Ela ganha uma aliada muito legal, uma personagem feminina muito bacana nesse livro, que era meio que uma inimiga dela quando ela estava treinando, né, pra ser uma assassina. E eu achei muito interessante, eu duvidei muito dessa personagem no começo do livro, achei que ela tinha muitas intenções.
As intenções que ela tem são diferentes da que eu imaginei, são intenções positivas, então quando ela revela quem ela é de verdade e o porquê que ela tá ajudando a Celina, eu achei muito legal esse twist. Vai ser mais uma personagem que vai compor, então, tipo, a corte da Celina, que é composta, então, pelo Aedion, pelo Rohan, por essa personagem feminina, e vai acabar também sendo um pouco composta pelo próprio Chaol e pelos rebeldes. O Chaol aqui tem uma mulher que é braço direito dele, que também vai ser interesse amoroso dele nesse livro. E eu achei muito interessante, porque eles têm meio que um flerte que não é um relacionamento sério, eles têm um relacionamento aberto. E é óbvio que a Celina chegar ali meio que dá uma mexida naquilo, mas é bem superficial, assim, não entra nesse mérito. E a relação dos dois vai crescendo ao longo da história. E essa personagem, que também é uma personagem feminina muito forte, ela se agarra na Celina também como um exemplo. Ela olha pra Celina com bons olhos, e a relação das duas é muito legal. Que poderia rolar uma rixa, também não rolou. E aí aqui a gente tem um combo, então, de personagens femininas, que era uma coisa que se reclamava muito da série Trono de Vidro, que a gente só tinha a Celina isolada, e aqui não, aqui a gente tem 4 mulheres fortes em destaque. A Celina, a inimiga, que agora é amiga dela, a braço direito do Chaol, a Manon, e aí, além disso, a gente vai ter a Maeve, que é a tia da Celina, então, que não aparece nesse livro, mas provavelmente vai aparecer no próximo. Então já é uma 5ª personagem feminina muito forte que vai estar inserida dentro dessa história. A gente tem as outras bruxas de ferro lá, e as outras dentes de ferro, e tem uma outra personagem feminina também, que ela aparece aqui lá no núcleo da Manon, que é uma personagem que conhece a Elin e que acredita que a Elin vai voltar. E é muito engraçado porque no final do livro ela meio que recebe a missão de entregar uma mensagem pra Celina. E ela não sabe que a Elin e a Celina são a mesma pessoa. Então eu acredito que isso vai gerar uma história bem bacana também pro 5º livro. Ao contrário do 3º livro, que a gente sabia que a Celina ia ter que chegar aqui e ia ter que lidar com essas questões, o 5º livro ele tá muito mais aberto para ser mais diversificado, e a gente tem outro inimigo, a gente tem outra situação, a gente vai entrar em guerra, e a gente vai ver a Celina, então, como rainha, tentando recuperar o reino dela, longe de Adarlan. Adarlan também ficou numa situação completamente diferente aqui, e vai ser um lugar onde também eu acredito que a história vai se desenvolver de forma diferente. A gente vai ter uma interação muito legal, eu acredito, dela com a Manon, do próprio Dorian com a Manon. E eu achei muito interessante. Esse é um livro que, pra quem gosta mais dos 2 primeiros livros, talvez ache esse livro um pouco lento. Ele não é um livro de ação o tempo inteiro, ao contrário do primeiro e do 2º livro. Ele é muito mais parecido com o 3º livro. E pra mim é um ponto positivo, porque eu consegui enxergar um amadurecimento e uma complexidade muito maior na escrita da Sarah J. Maas aqui. Parece que ela conseguiu enxergar a história muito mais ampla, e ela viu que para ela trazer essa história ampla, ela precisava de um tempo para desenvolver algumas coisas, para bolar algumas estratégias, para fazer alguns ajustes na história. Então esse é um livro muito mais parecido com o 3º livro. O 3º livro foi um livro de preparação, um livro de descoberta, e esse é um livro de estratégia. Da Celina bolando estratégias para ela conseguir alcançar os objetivos dela. E claro, a gente vai ter o Rohan de volta aqui em algum momento. Uma coisa muito interessante desse livro é que rola uma tensão sexual deles no momento onde eles se reencontram, e isso dura por muito tempo, dura praticamente todo o final do livro, e chega um momento onde tu tá assim, ó, pelo amor de Deus, acontece alguma coisa com esses 2 personagens, porque não dá mais pra aguentar a enrolação que eles estão, e aquela coisa do você é minha rainha, tá, mas eu não tô interessado que tu seja só meu súdito. Então eu achei isso muito interessante, achei muito legal. O Ron agora é o meu personagem favorito masculino. Eu gostei muito, muito, muito da interação dele com a Aedion. Os dois são tipo 2 cães vendo quem vai mijar no poste primeiro, quem vai deixar o mijo no poste. Só que não é por ela, pelo amor dela, é pra mostrar lealdade. Isso é uma faceta diferente, então eu achei muito legal. E eu gostei bastante disso aqui. Gosto bastante
do Aedion, gosto bastante do Rohan, gosto do ponto onde o Chaol termina essa história. Eu não gosto muito como ele começa, mas eu gosto como ele termina. Gosto da situação que o Dorian ficou. Eu acho que é uma situação complicada, mas ao mesmo tempo eu acho que era um momento dessa situação chegar e dele se ver nessa situação. Então, eu achei muito legal esse livro. Eu não sei ainda dizer se esse já superou a Herdeira do Fogo pra mim, mas eu gosto desses livros que são mais estratégicos e mais pra preparar a história. Só que ele prepara a história ao mesmo tempo ele resolve muita coisa, e eu acho que esse livro é válido por isso. São 600 e lá vai pedrada de páginas. E vale cada uma delas, eu gosto muito dessa história, vocês sabem disso. Tem resenha de Trono de Vidro, de Coroa da Meia-Noite, de Herdeira do Fogo e de A Lâmina da Assassina. Agora tem resenha de A Rainha das Sombras e agora vamos aguardar ansiosamente 2017 para que saia o 5º livro, que já tem nome, que é Empire of Storms, e se eu não me engano. Então, vamos aguardar para ver o que a Sarah J. Maas vai fazer no próximo livro. Estou bastante empolgada. Já tô com muita saudade, eu tava muito ansiosa que esse livro chegasse, eu fiquei muito ansiosa pra ler esse livro e agora eu já tô com muita saudade do que vai acontecer com a Celina daqui pra frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sei que quem tá lendo o 4º livro também gosta muito dessa série como eu. Espero que você goste desse 4º livro tanto quanto eu gostei. Se você já leu o livro, deixa aqui embaixo suas impressões pra gente bater um papo e discutir. Esse é mais um vídeo do Veda, espero que vocês estejam aproveitando o Veda. Dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima!